E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai continuar falando sobre os triângulos, sobre as suas propriedades e sobre os seus elementos. E para isso eu trouxe aqui alguns dos exercícios que eu passei na aula anterior para vocês. Vou fazer alguns deles para a gente poder firmar todo esse conteúdo, né, todo esse conhecimento. E eu espero que vocês estejam aprendendo bem com essas soluções. Vamos lá. Exercício 1. Verifique se é possível construir um triângulo com os segmentos cujas medidas são apresentadas nos itens a seguir. Está aqui as medidas. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser desenhar o lado de 15, vou desenhar o lado de 8 e vou desenhar o lado de 10. E aí eu te pergunto, esses lados vão se encontrar formando um triângulo? A resposta é, se 8 mais 10 for maior que 15, a resposta é sim. Se for igual a 15, vai formar uma reta. Se for menor do que 15, eles nunca vão se encontrar. Vamos lá. 8 mais 10, 18, que é maior que 15, e é isso. Então, toda vez que você somar os dois menores lados, você não vai precisar somar os outros, porque a soma do maior lado sempre vai ser a soma de qualquer lado com o maior sempre vai ser maior do que o outro, entendeu? Porque se esse lado já é maior do que esse, então a soma dele com esse já com certeza vai ser maior do que aquele. O que eu estou querendo dizer é que a única soma que você precisa fazer é dos dois menores lados. Bom? Então aqui a resposta é sim, forma um triângulo. Aqui a gente apaga para ficar melhor. 21, 7 e 14. 21, 7, 14. 14 mais 7 é 21. Então, quando você fizer o giro aqui dessas duas, elas vão se encontrar exatamente em cima dessa reta aqui, não formando um triângulo. Então, aqui não forma um triângulo. E agora 12, 4 e 6. 12, 4, 6. Pá, pá. Aqui é 4, aqui é 6. Vai ficar faltando um pedacinho aqui de 2, né? Para elas se encontrarem, não é nem para formar um triângulo. Então, 4 mais 6 é 10, que é menor do que 12. Por isso não forma um triângulo também. Número 2. Para cada triângulo ABC a seguir, determine entre quais números devem estar os valores de x. Então, tá ok. Vamos lá. 4, 8 e um outro número qualquer aqui. Então, o que a gente sabe? A soma 4 mais 8, deixa eu só apagar isso aqui para ficar melhor. 4 mais 8 tem que ser maior do que x. Então, x não pode passar de 12. Aliás, x não pode nem ser igual a 12, né? X tem que ser menor do que 12. Então, o primeiro intervalo é esse, x menor que 12. Só que tem outro detalhe. X não pode ser um número negativo. X não pode ser... porque não existem distâncias negativas. Então, x tem que ser... Eu escrevi errado aqui, ó. X é menor que 12. Por outro lado, x é maior que zero, né? Se por acaso eu fizesse o giro aqui, ó, para chegar bem próximo, esse pedaço aqui ia ser bem próximo de 4. Esse pedaço aqui também ia ser bem próximo de 4, que seria mais ou menos do mesmo tamanho desse pedaço. Então, na verdade, x nunca vai ser... Vou até apagar essa conclusão aqui, ó. Fazer esse giro. Pá. Aqui 4. X nunca pode ser 4. X tem que ser maior do que 4, né? Então, é esse aqui o intervalo onde nesse primeiro triângulo podemos formar triângulos. Intervalo de... Vou até escrever assim, ó. X pertence aos reais, tal que
x é maior que 4 e menor que 12. Mesmo pensamento vale para esse exercício aqui. Vamos lá, vou fazer ele rapidinho. 6 mais 10 tem que ser menor que x, maior que x. Portanto, x tem que ser menor do que 16. Vamos lá. X é menor que 16. E ao mesmo tempo, esse pedacinho aqui fica valendo 4, então x tem que ser maior que 4. X tem que ser menor que 5 mais 8. 5 mais 8 é 13? Acredito que sim. X tem que ser maior que 3, né? Porque quando você faz essa voltinha aqui, o que sobra aqui é o valor 3. Vamos lá. No triângulo ABC ao lado, o lado AB é congruente ao lado AC. Esse lado e esse têm o mesmo tamanho. Determine a medida do ângulo x em graus. Bom, quando a gente estava falando das propriedades do triângulo, eu disse para vocês que num triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, né? Então, x de cara aqui é igual a 80 graus. A soma dos ângulos dá 160. Toda vez em vez de escrever 0, eu escrevo 6. Vamos ver. 80 mais 80 mais 20. 80 mais 80, 160. 160 mais 20, 180. Então a soma deu 180, está tudo certo. Quer dizer, 80 graus. Classifique o triângulo ABC quanto à medida dos seus lados. Lados. Escrevi errado. Isósceles. E quanto à medida dos seus ângulos. Ângulos. Todos os ângulos são menores do que 90 graus, então esse aqui é um acutângulo. Qual o menor lado desse triângulo? O menor lado sempre é o lado que se opõe ao menor ângulo. Então, é o lado BC. Se opõe... Não cabe a resposta aqui. Ao menor ângulo. Você concorda que todo triângulo que tem dois lados congruentes também tem dois ângulos internos congruentes? A resposta é sim. Que num triângulo isósceles os ângulos da base sempre são iguais. Vou fazer aqui o número 4 rapidinho. Em um triângulo isósceles ABC de base BC, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser desenhar esse triângulo aqui. Ele é isósceles ABC de base BC. Então aqui é B, aqui é C, aqui é A. Essa aqui é a base do triângulo, portanto esses lados aqui são iguais, esses ângulos aqui também são iguais. Vou até fazer um símbolo diferente para os ângulos, vou fazer assim, ó. Os ângulos da base medem 4x menos 20 e 2x mais 10. Qual é a classificação, de acordo com a medida dos seus ângulos internos, qual é a classificação desse triângulo? Bom, eu preciso saber, né? Porque pode ser que esse ângulo aqui, ó, seja de 90 graus. E pode ser que ele seja maior do que 90. Pode ser que ele seja menor do que 90, enfim. Mas para isso, eu posso simplesmente igualar esses dois carinhas aqui, ó. Porque eles são os ângulos da base, então eles são iguais. Vou passar o 2x para cá, 4x menos 2x é igual a 10, vou passar o 20 para lá, mais 20. Aqui fica 2x é igual a 30, portanto x é igual a 30 dividido por 2, x é igual a 15. Agora para descobrir o valor de x, eu posso só substituir em uma dessas duas equações aqui. Vou substituir nessa segunda porque ela parece ser mais tranquila, né? 2 vezes 15 mais 10. 2 vezes 15 é 30, mais 10, 40. Então esse ângulo aqui mede 40, esse aqui também mede 40. 40 mais 40, 80. Para esse cara aqui sobram 100, porque a soma de todos tem que ser
180, ok? Esse ângulo que é maior do que 90 graus, a classificação do triângulo é obtusângulo. Ok? Vamos fazer agora o número 5 aqui rapidinho. Determine o valor das incógnitas em cada caso a seguir. Aqui basta você fazer a soma dos ângulos internos do triângulo, porque a gente tem os valores, mesmo que não diretamente, né, dos ângulos. Essa soma aqui tem que dar 180, vou puxar um pouquinho. Vamos lá. Esse mais esse tem que dar 180, porque esse é o resultado da soma dos ângulos internos de um triângulo. 2x mais 2x, 5x. 30 menos 20, 10 é igual a 180. 5x é igual a 180 menos 10. 5x é igual a 170. X é igual a 170 dividido por 5. Vou fazer essa conta aqui no rascunho. 170 dividido por 5. 3 vezes 5, 15. Sobra 2 abaixo a 0. 5 vezes 5, 20. Opa, errei. 4 vezes 5, 20. Sobra 0, não tem mais ninguém para baixar. X é igual a 34. Determine o valor das incógnitas, né? Então, a incógnita é x, eu não preciso fazer mais nada. Na B, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Vamos lá. 2x mais 20 mais 100 mais x é igual a 180. 2x mais x, 3x. 20 mais 100, 120. Isso aqui é igual a 180. 3x é igual a 180 menos 120. 3x é igual a 60. X é igual a 60 sobre 3. X é igual a 20. Essa foi fácil. Em um triângulo isósceles, a medida do ângulo de vértice é 40% da medida de cada ângulo da base. Agora já ficou um pouco mais difícil, né? Vamos desenhar aqui o triângulo isósceles. À direita, vai. Aí, esse aqui faz de conta que é um triângulo isósceles. Esses lados são iguais, esses ângulos também. A medida do ângulo de vértice, o vértice do triângulo isósceles é aquele ponto que tem um ângulo que não é igual. Vamos lá. Ele é 40%, 40 sobre 100, x, vamos ver se isso aqui vai dar certo, né? Da medida de cada ângulo da base. Então, esse aqui é x, esse aqui é x. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Em triângulo isósceles, a medida do ângulo do vértice é 40% da medida de cada ângulo da base. Calcula as medidas dos ângulos internos e externos desse triângulo. Beleza. A soma dos ângulos tem que dar 180. Vamos lá. Soma dos ângulos tem que dar 180. Então, x mais... Vou cortar um zero aqui. 4 sobre 10x é igual a 180. Vou tentar resolver isso aqui dessa forma, que eu acho que vai ser mais fácil. Aqui vai ficar 10 mais 4, 24x sobre 10 é igual a 180. Vou passar o 10 para lá, fica 24x é igual a 180 vezes 10. 24x é igual a 1.800. Agora eu vou dividir isso, né? Vou pegar aqui o rascunho. Tem que pegar o 180 primeiro. Eu acredito que 24 vezes 5 já vai dar 180, quer ver? 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10, 12. Andou longe. Então vou pegar vezes 7. 7 vezes 4, 28.
7 vezes 2, 14, 15, 16, 168, eu acho que já é isso. Aqui fica 7, aqui fica 10, 10 menos 8, 2, 7 menos 6, 1, abaixo o 0. 24 vezes 5 é 120, a gente já tinha feito o cálculo aqui agorinha, né? 120, sobra 0. Aí, não tem mais ninguém para baixar. Então, o resultado final é esse aqui. X é igual a 1.800 dividido por 24. X é igual a 75. Beleza. Esse ângulo aqui mede 75. Esse aqui mede 75. E esse aqui? Vamos descobrir, né? 75 mais 75 mais esse ângulo aqui que a gente não sabe quanto é, chama de y, é igual a 180. 75 mais 75 dá quanto? 150. Que número que eu somo com 150 para dar 180? Isso mesmo, 30. Esse ângulo aqui é 30. Se você quiser os cálculos, faz o print aí, que eu vou apagar tudo. Vamos lá, apagando tudo. Redesenhar o triângulo rapidinho aqui. 75, 75, 30. Essas são as medidas dos ângulos internos e dos ângulos externos. Quanto é que falta para 180? 150. Quanto é que falta para 180 aqui nesse prolongamento? 105. E nesse prolongamento aqui, 105. Por fim, é correto afirmar que todo triângulo retângulo apresenta dois lados, apresenta dois ângulos agudos e que a hipotenusa é o maior lado? Resposta, sim. A hipotenusa é o maior lado porque ela é sempre oposta ao ângulo de 90 graus, que por sua vez é obrigatoriamente o maior ângulo de um triângulo retângulo. E dois ângulos agudos é verdade, porque se você tem um ângulo reto, a soma desse ângulo reto mais os outros dois ângulos tem que ser igual a 180. Como você já tem 90, a soma desses dois tem que ser 90 e, portanto, eles obrigatoriamente são menores do que 90. Então a resposta do 7 é sim.